Olá, paz do Senhor Jesus, esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Eu sou Wellington, quero, em nome de Jesus, partilhar, dividir com os irmãos uma mensagem, uma palavra, glória a Deus, que o Senhor trouxe ao meu coração nessa tarde. Nós vamos tomar como base o livro de Ezequiel, capítulo 37. Alguns versículos nós leremos e diz assim: A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele me fez circular em todos os sentidos, no meio desses ossos. Versículo 3. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos, aleluia, retornar à vida? Veja, é uma pergunta. Ele disse-me então: Profere um oráculo sobre esses ossos. Versículo 7. Profetizei, aleluia, pois assim como tinha recebido ordem. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, nesse livro, especialmente nesse capítulo 37, vem falar de uma passagem que é muito conhecida, onde o profeta Ezequiel ele é conduzido, ele é levado, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus. Ele é conduzido a um vale, a uma espécie de um cemitério, aleluia, tomado, uma planície tomada de ossos secos, ressequidos, aleluia, um lugar sinistro, sombrio, um lugar onde já tinha cheiro de morte. Aleluia, ele é levado àquele lugar, aleluia, pela mão do Senhor. E aqui nós já temos pelo menos duas situações para nós trazermos para a nossa vida. De um lado, a vontade. Do outro lado, nós temos o propósito. Aleluia, a finalidade. Veja, a vontade porque o profeta está ali naquele local, mas ele não foi por vontade própria. Ele não estava ali porque ele desejou estar naquele lugar. Aleluia, aquele lugar de morte, aquele lugar de tristeza, de dor, aquele lugar onde cheirava, aleluia, destruição, morte. Não, ele foi conduzido pelo Senhor àquele lugar em espírito. Aqui eu já quero começar a desenrolar o rolo, aleluia, na sua vida, trazer uma mensagem de Deus para você. Haverão situações, momentos na nossa vida, haverão alguns processos, porque a nossa vida, ela não é um mar de rosas. A nossa vida também tem os altos e baixos, tem os espinhos. Então haverão, aleluia, momentos na nossa vida em que passaremos por vales, passaremos por dificuldade, por lutas, por provações, aleluia. E muitas vezes o Senhor vai permitir com que você e eu passemos por esses momentos. Passemos pelo vale, pelo deserto, aleluia. O Senhor vai permitir que estivemos em situações difíceis. Glória a Deus. Mas veja, se por um lado não é a vontade do profeta Ezequiel estar passando por essa situação, assim como muitas vezes não é a minha e a sua vontade passar por lutas, dificuldades, obstáculos. Por outro lado, se não é a vontade do profeta, aleluia, por outro lado, é propósito de Deus. Deus tinha finalidade com o profeta, ele estando naquele lugar. Deus tinha propósito na vida de Ezequiel, ele estando naquele lugar. Glória a Deus. Então veja, muitas vezes passamos por momentos difíceis, situações adversas, mas nós temos que crer. Se nós passamos por essa situação, você perceba que Ezequiel ele é um profeta de Deus. Por que Deus levaria um profeta a um lugar onde estivesse tudo bem, tudo tranquilo, tudo em ordem, organizado, a mil maravilhas? Não, se Deus levou o profeta àquele lugar, é porque Deus sabe que o profeta seria usado por ele.
Ele seria um instrumento de Deus naquele lugar. E, aleluia. Ezequiel seria uma ferramenta de Deus naquele lugar de tribulação, naquele lugar de morte. Talvez agora você comece a entender por que Deus permite algumas situações na sua vida. Talvez enfermidade, luta na família, aquele filho problemático, aquela filha que não te ouve, que não escuta conselho, a quem sabe no teu trabalho, tanta luta, tanta discórdia, você não vê uma situação, você não vê prosperidade na sua vida financeira, o teu casamento talvez está à beira de uma separação, brigas, ciúme, discórdia, tantas situações, a saúde talvez sua ou de um familiar que está passando por um processo doloroso. Mas o Senhor muitas vezes permite que passemos por essas situações para que o Senhor nos use como instrumento, como ferramenta de transformação nessas situações. Agora, esse lugar, esse vale de ossos secos, aleluia, esse lugar, se nós continuarmos lendo esse capítulo que nós iniciamos, nós vamos ver que desse vale de ossos secos, dessa planície, desse cemitério, onde só tinha destruição e morte, o Senhor levantou daquele lugar um grande e poderoso exército para marchar. Olha só que dilema, olha só que controvérsia, de um lugar sombrio, aleluia, sinistro, onde a morte estava imperando, o Senhor levantou, começou a unir os ossos, e formar esqueletos, e depois o Senhor foi colocando carne, foi colocando músculos, foi colocando, aleluia, tudo aquilo que o sopro da vida, e se formou um grande e poderoso exército para marchar, aleluia. Agora, quando isso começou a acontecer, aqui está a chave da questão que eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. Deus leva o profeta àquele lugar, aleluia, mesmo o profeta não desejando estar ali. O Senhor, glória a Deus, quer usar o profeta como instrumento para transformar aquela situação, mudar aquele cenário, aquela realidade, mas para que isso aconteça, o profeta precisa tomar uma decisão. O profeta precisa um posicionamento. Qual é o posicionamento? Primeiro, obedecer à voz do Senhor. Obedecer à vontade do Senhor. Segundo, o Senhor diz para ele: Ezequiel, profetiza, filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos, aleluia. E é aqui que eu quero falar com você, meu amado. Talvez você sabia que a palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, aleluia, que a nossa boca, ela diz, ela profere aquilo de que transborda o nosso coração. E nós ouvimos tanto as pessoas dizerem que a palavra tem poder, e é verdade, meu amado. A palavra tem poder, tanto para o bem quanto para o mal. Então veja, glória a Deus, talvez as situações adversas que nós estamos vivendo, talvez em casa, no trabalho, aleluia, faça uma reflexão aí. Aquilo que você tem vivido no seu trabalho, no seu ministério, na igreja, na sua família, com seus filhos, com a sua esposa, aleluia, com a sua família, na sua vida financeira, muitas vezes está uma situação tenebrosa, sombria, desanimadora, desesperadora, porque as palavras que nós temos usado, aleluia, as palavras que nós temos proferido sobre a nossa família, sobre a nossa casa, muitas vezes são palavras de derrota, são palavras de desânimo. Sabe quando a pessoa está carregada, a pessoa está numa situação assim que não aguenta mais, tanto problema, dificuldade, confusão, e a pessoa ela tá numa situação lamentável. O que a gente pode esperar de uma pessoa dessa? Só palavras de derrota, palavras de desânimo, palavras de tristeza, palavras de discórdia, de divisão, palavras de maldição verdadeiramente. Mas eu te faço um convite, eu te faço uma proposta em nome do Senhor Jesus nessa tarde.
que você comece a se alimentar com a palavra de Deus, que você comece a se alimentar com a presença do Senhor, do Espírito Santo, através da leitura da palavra, de uma vida de oração, de uma vida de busca com o Senhor. E você verá que começará a mudar dentro de você, no seu interior, começará a fluir, aleluia, um rio de águas vivas. Na tua mente vai virar uma chave de negativo para positivo. Você vai começar a enxergar a vida com os olhos do Senhor, com os olhos de Deus. E mesmo às vezes em meio à dificuldade, à luta, à provação, à falta de dinheiro, à enfermidade, aleluia, tantas brigas no seu lar, você vai começar a entender, aleluia, e se mover, tomar uma atitude a qual tomou esse profeta que nós lemos. O Senhor disse para ele: Ezequiel, você crê que desses ossos secos eu posso transformar, trazer vida a esses ossos secos de novo? Então, profetiza, filho do homem. É o que o Senhor diz para mim e para você hoje. Profetiza, filho do homem. Profetiza, mulher de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua família. Libera palavras de vitória. Libera palavras, aleluia, de transformação, de esperança, de alegria sobre a sua casa. Determine bênçãos. Determine transformação na vida do teu filho, ao invés de reclamar, de xingar, de amaldiçoar o teu filho, a tua esposa, o teu salário, o teu trabalho, a empresa que você trabalha. Não, começa a transformar, começa a abençoar, começa a liberar palavras de bênçãos, palavras de vitória. Senhor, o meu salário ainda não é como eu gostaria que fosse, mas eu creio que o Senhor já está transformando essa situação. Senhor, o meu casamento está por um fio, mas eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para transformar a minha vida, para transformar a vida do meu esposo, para transformar o meu casamento, recomeçar tudo de novo. Aquele meu filho, minha filha problemática, Senhor, me dá sabedoria para lidar com ele, para falar com ela, para que ele me ouça, para que a vida dele seja transformada. Senhor, essa situação está difícil na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, no meu ministério. Comece a profetizar, comece a liberar, determinar palavras de vitória. Aleluia, você verá que o Senhor é poderoso para fazer, poderoso para transformar. Então eu já quero aproveitar essa oportunidade, meu amado, minha amada, e orar pela sua casa, e orar pela nossa cidade, e orar pelos nossos bairros, pela nossa nação. Pai querido, Pai amado, que nessa tarde o Senhor venha nos dar palavras de vitória, um pensamento transformado, que o Senhor nos dê, Senhor Jesus, palavras de autoridade. Tira de nós, Senhor, todo o desespero, toda palavra de maldição. Tira de nós, Senhor Jesus, todo o negativismo, Senhor. Que nessa tarde o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos uma nação transformada, uma nação próspera, uma nação justa, uma nação, Senhor, em que os seus filhos possam ser abraçados, em que os seus filhos possam ser, Senhor, aleluia, atendidos nas suas necessidades. Cidades abençoadas, Senhor. Liberta o nosso Brasil, liberta a nossa nação, Senhor, de todo ateísmo, todo paganismo. Liberta a nossa nação, Senhor Jesus, de toda a maldição, de toda palavra negativa. Senhor Jesus, derrama, abre as comportas do céu sobre a nossa nação, sobre as nossas cidades, sobre a cidade de Campo Limpo Paulista. Abençoa, Senhor Jesus, o prefeito que aí está, dá-lhe sabedoria, graça, derrama sobre ele, Senhor Jesus, aleluia, sabedoria, poder, aleluia, derrama sobre ele, Senhor Jesus, prodígios, abre as portas, Senhor, derrama livramento sobre a vida dele, a sua família. Sim, Senhor, abençoa
abençoa tudo aquilo que Ele tem proposto no seu coração a realizar. Tira, Senhor, todo impedimento, dá livramento. Tira, Senhor, todo empecilho, todos os inimigos, todos aqueles que querem trabalhar contra, Senhor Jesus. Que sejamos um bairro, que sejamos uma cidade unida, aleluia, para que a vitória, a prosperidade, o crescimento chegue à nossa cidade em nome do Senhor Jesus e para que testemunhemos em nome do Senhor Jesus. Aleluias! Que Campo Limpo está numa nova era, num novo tempo. Campo Limpo Paulista, Jundiaí, toda a nossa região, aleluia, está em nome do Senhor Jesus, recebendo uma direção de Deus nessa tarde. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até mais.